Na semana passada, falamos aqui no Estadão Notícias o quanto o Centrão vem ganhando espaço dentro do governo em nome da governabilidade de Jair Bolsonaro. Essa relação foi intensificada com a nomeação do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, para um dos cargos mais importantes da administração federal, ministro-chefe da Casa Civil. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo e eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. É ele quem terá a missão de fazer a interlocução entre o presidente e o Congresso Nacional. Agora, já se sabe que o movimento feito por Bolsonaro, além do simples apoio de deputados e senadores, tem a intenção de estruturar sua campanha para as eleições de 2022, mesmo que o presidente diga que não participará do pleito caso o voto impresso não seja aprovado. Eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Inclusive, Jair Bolsonaro negocia a filiação ao Progressistas, do qual Ciro Nogueira é presidente, e quer contar com a estrutura da sigla em sua tentativa de reeleição. O Progressistas tem atualmente a terceira maior bancada na Câmara, com 41 deputados. No Senado, são 7 parlamentares. Em 2020, consolidou-se como um partido médio no Congresso e cresceu fora dele com as eleições municipais. Foi um dos 3 partidos com maior aumento no número de eleitos. A sigla elegeu 685 prefeitos e mais de 6 mil vereadores, atrás apenas do MDB. Ciro Nogueira administrou a 4ª maior fatia dos recursos do fundo eleitoral, que Bolsonaro propõe dobrar para 4 bilhões no ano que vem. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Se o acordo com o Congresso vingar, o Progressistas deve ficar com cerca de 280 milhões para a eleição nacional. Para analisar essa movimentação de olho em 2022, vamos conversar com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Salve, Gustavo, tudo bem? Prazer participar aqui de novo. Bom, Marcelo, havia uma impressão, quando o Bolsonaro fez esse movimento de indicar aí, nomear o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, de que aumentar essa participação do Centrão era somente uma forma de contar com mais apoio dentro do Congresso. Mas, por outro lado, essa nomeação tem uma razão também, que são as eleições do ano que vem. A ideia é se aproximar do Progressistas, partido que pode dar aí capilaridade, uma estrutura nacional, que é o que deseja Bolsonaro para 2022? Olha, Gustavo, são realmente 2 movimentos paralelos, Claro que o mais nítido é esse que garante a blindagem para Jair Bolsonaro dentro do Congresso. A gente precisa lembrar que o presidente continua passando por um momento muito difícil, um momento de fragilidade política, onde os efeitos da pandemia e o questionamento sobre como o governo conduziu o combate à pandemia, as ações pela vacinação e a falta de ação pela vacinação trouxe muito desgaste para o presidente e seu governo. Além disso, o presidente passa por um momento de enfraquecimento, que ele precisa ter essa base do Centrão ao lado dele para evitar um eventual pedido de impeachment. Então não adianta você apresentar um pedido de impeachment se você tem partidos apoiando o presidente. E foi isso, principalmente, que fez o presidente Jair Bolsonaro se aproximar cada vez mais do Centrão. E agora, como você disse, consumou o casamento colocando o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, que é o maior partido dessa amálgama de legendas que forma o Centrão,
e colocando ele num cargo tão nobre quanto é a Casa Civil. A Casa Civil, para quem não sabe, é o coração da estrutura do governo, é como se fosse uma espécie de gerente geral do governo. E Ciro Nogueira quer ocupar esse cargo com a pasta mais fortalecida ainda, por isso ele já colocou na mesa para o presidente Jair Bolsonaro que deseja cuidar da articulação política e também de outras partes que a Casa Civil perdeu ao longo do tempo, como era o caso da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a SAGE, que cuida dessas questões realmente jurídicas, né, como o nome diz. Então, com uma Casa Civil fortalecida e Ciro Nogueira representando o Centrão dentro do governo, você tem essa primeira etapa que é a blindagem que protege Bolsonaro, que é o seu primeiro objetivo. Só que Bolsonaro, uma coisa que todo mundo sabe, é que ele pensa na reeleição o tempo inteiro. Todos os dias ele está com a cabeça na reeleição. E se ele estiver muito frágil politicamente, esse plano não tem como prosperar. As pesquisas mostraram nos últimos tempos que Bolsonaro vem caindo e a rejeição ao nome de Bolsonaro ficou muito alta. Então a entrada de Ciro Nogueira e o seu PP aumenta o cacife político que Bolsonaro pode ter nas eleições. Porque se esse casamento der certo, se essa aliança prosperar, o PP pode ser o partido, inclusive, que vai abrigar Bolsonaro. Bolsonaro está sem partido. Desde que ele saiu do PSL, ele não entrou em legenda nenhuma, flertou com vários, tentou fazer o Aliança pelo Brasil, que não funcionou, não conseguiu as assinaturas necessárias para a criação do partido, flertou com várias legendas pequenas, ainda mantém esse namorico de portão com partidos como o Patriota, partidos como o PMB, que era o Partido da Mulher Brasileira, uma legenda até meio exótica em termos de nomenclatura, porque não tinha nenhuma mulher no partido, não tinha uma deputada, uma senadora no partido. Então, essa aproximação do Bolsonaro até hoje não tinha dado certo e começou o namoro com um partido de maior peso, que é o PP de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente nacional do partido e isso é uma vantagem porque ele traz essa força política do partido para Bolsonaro, se ele quiser realmente se aliar ao projeto do PP, mas, por outro lado, também traz uma desvantagem porque não dá o controle do partido para Bolsonaro. Essa é uma coisa que Bolsonaro gostaria de ter, centralizar esse poder da legenda que o abrigasse. Mas, de qualquer jeito, o PP traz, e esse projeto com Ciro Nogueira representa isso, traz essa capilaridade que ele não tem hoje. Hoje Bolsonaro é candidato de si próprio. Esses aliados que Bolsonaro tem estão dispersos em várias legendas. Alguns nem em partido político estão. A gente pode citar exemplo de ex-ministros que não têm partido. Então essa turma está por aí defendendo o Bolsonaro, mas não tem um partido organizado, aqueles que tem cabo eleitoral, que tem vereador, que tem prefeito, que essa turma é que espalha a mensagem. Se Bolsonaro quer chegar em todas as cidades, se quer mandar o seu recado em busca da reeleição, ele precisa dessa estrutura partidária. Não adianta só ficar achando que vai repetir o que aconteceu em 2018, quando ele foi um elemento surpresa na eleição, quando ele tinha uma força nas redes sociais que os outros candidatos praticamente ignoraram. O Bolsonaro estava num patamar de presença nas redes sociais que demorou muito para que os seus adversários percebessem como ele se movia bem, mesmo sem ter tempo de televisão. Ele compensava tudo isso com sua presença maciça na internet e nos WhatsApp, em várias formas de comunicação instantânea. Essa surpresa acabou. Então, o que Bolsonaro vai precisar mais do que nunca nessa eleição é ter ao seu lado um partido como o PP, que tem muita representação, especialmente no Nordeste, que é um lugar onde Bolsonaro tem uma rejeição mais forte, onde Lula vai muito bem. Então, o PP ajudaria ele a entrar em vários estados ali na região Nordeste. O PP também entraria muito no interior do país e conseguiria aumentar esse poder de fogo de Bolsonaro na eleição. Agora, o presidente Jair Bolsonaro fez essa movimentação esperando colher só os bônus desse casamento, né? Só as coisas boas desse casamento. Você já apontou uma coisa ruim que pode acontecer, que é essa infidelidade do Centrão em relação ao presidente. Agora, tem um outro ônus que o governo começa a colher, mais especificamente o presidente Jair Bolsonaro, que é entre os seus apoiadores, né? A sua base eleitoral. Muita gente, e a gente percebe pelos discursos, muita gente torceu o nariz para essa indicação do Ciro Nogueira, para essa aproximação de Bolsonaro com o Centrão. De alguma forma, Marcelo, você acredita que essa aproximação, que esse espaço cedido ao Centrão no governo Bolsonaro pode causar um racha na base de apoio do presidente? Já causou um desgaste, Gustavo. Eu acho que tem uma coisa que não dá
presidente evitar. Ele se elegeu em 2018 com um discurso muito forte em defesa da nova política, no combate ao fisiologismo, no combate ao toma lá da cá, dizendo que no governo dele não teria loteamento de cargos, e passados 2 anos e meio, o que se vê é algo completamente oposto. O Centrão está dentro do governo, sentado agora na principal cadeira que tem na equipe ministerial, acho que só a cadeira da economia com Paulo Guedes seria a mais importante do que essa. E está lá Ciro Nogueira, o presidente de um dos partidos, do maior partido do Centrão, está lá ocupando a Casa Civil. Nem nos tempos de outros governos, nenhum tempo houve isso. Os integrantes do governo que faziam parte desse grupo que hoje é conhecido como Centrão, ocupavam ministérios que tinham obras, aqueles ministérios que, como dizia o antigo presidente da Câmara, Severino Cavalcante, aqueles ministérios que tinha a pasta de furar poço, né? Aquelas coisas que davam distribuição de emendas boas, né? Que tinham recursos. Esse ministério, que é o Ministério Central, formulador de políticas, gerenciador da gestão do governo, nunca foi colocado na mesa por presidente nenhum. Os presidentes colocavam seus homens de confiança, homens ou mulheres de confiança. Dilma Rousseff colocou Gleisi Hoffmann, por exemplo, ali na Casa Civil. Lula colocou o Zé Dirceu. Então, o Fernando Henrique colocou Pedro Parente, colocou Clóvis Carvalho, pessoas próximas ao presidente ou à presidente. Então, era uma questão de confiança. E aí, quando você coloca Ciro Nogueira, que faz parte dessa relação de troca de favores, uma coisa que, na verdade, é de interesse, você quebra esse paradigma e mostra o quanto o presidente Jair Bolsonaro está precisando desse reforço político. Agora, você tem um caminho de desgaste, porque se o Bolsonaro convenceu boa parte do eleitorado a votar nele em 2018 por conta desse discurso, não tem como sustentar agora na próxima campanha. Então, uma coisa é você ser candidato com uma promessa, outra coisa é você ser candidato dizendo e mostrando o que você fez. Bolsonaro vai ter que explicar na próxima eleição por que abriu tantos espaços para o Centrão, por que falou que não ia permitir a entrada do fisiologismo no governo e acabou fazendo um toma lá da cá com partidos do Centrão. Então, essas coisas enfraquecem o discurso do presidente. E entre setores bolsonaristas há muita insatisfação, até porque Ciro Nogueira, além de ser do Centrão, ele tem um perfil que é mais complexo, porque ele teve até 2018 como apoiador quase que fanático do PT de Lula. Ele era aliado de Lula no Piauí, aliado de Dilma Rousseff no Piauí, pediu voto, disse que estava com Lula até o fim. E ele já estava preso, inclusive, Lula já estava preso, ainda não sabia se ia conseguir ser candidato ou se teria que abrir mão para Fernando Haddad, como acabou acontecendo, e Ciro Nogueira permaneceu ao seu lado, porque Lula era muito popular, e ainda é muito popular no Nordeste, e Ciro Nogueira era candidato à reeleição ao Senado, numa chapa que era encabeçada pelo governador Wellington Dias, que é do PT, e tinha uma aliança com o PP e com o MDB do senador Marcelo Castro. Essa chapa foi tão vitoriosa que o Wellington Dias foi reeleito, Ciro Nogueira foi reeleito e Marcelo Castro foi eleito senador também. Então a chapa elegeu todo mundo. Era por isso que Ciro Nogueira estava muito próximo do PT de Lula. Então, para os bolsonaristas, é como se você colocasse o adversário no teu time com a camisa 10. Então, é difícil para vários setores, além de ser um representante do Centrão, que traz toda essa carga do toma lá da cá, toda essa carga do balcão de negócios e que foi muito criticada durante essa primeira fase do governo Bolsonaro e antes mesmo na campanha, além de trazer isso, você traz um artilheiro do time rival para jogar no seu time como sendo craque. A torcida não aceita tanto. Então você tem uma relação que é formada de uma conveniência política, atraindo aliados que não têm nada de fiéis, são aliados circunstanciais, e minando o discurso que você tinha em 2018. É um negócio para lá de arriscado de Jair Bolsonaro, mas vamos parar e pensar, Gustavo, ele não tinha alternativa. Bom, esse Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão, colunista da Rádio Eldorado, falando aqui um pouco sobre essa relação de Bolsonaro com o seu mais novo amor, o Centrão. Marcelo, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Gustavo, um grande abraço. Faz parte dessa estruturação da campanha de Bolsonaro para 2022 a escolha de um vice, que pode vir do Centrão. Isso porque o atual ocupante do cargo, general Hamilton Mourão,
virou uma espécie de persona non grata no governo. O vice chegou a se colocar contra as falas do presidente sobre o voto impresso, ao afirmar que as eleições vão ocorrer, mesmo se o dispositivo não for aprovado. Nós não vivemos mais, nós não estamos no século XX, nós estamos no século XXI, gente. Vamos entender isso aí. Se continuar do jeito que tá, vai ter eleição. Eu não acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas à atuação dele em entrevista à rádio Arapuã da Paraíba e afirmou que, por vezes, ele atrapalha o governo. O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas. Ao justificar a decisão de não apoiar candidaturas nas eleições municipais de 2020, Bolsonaro declarou que a escolha do vice em 2022 será feita com mais cuidado, não a toque de caixa, como ele disse ter feito na campanha de 2018. O presidente revelou que cogita a possibilidade de escolher uma mulher, um nordestino ou um mineiro, com perfis agregadores. Sobre essa questão, vamos conversar com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gustavo. Agradeço ao convite de estar debatendo um tema importante da atual conjuntura. Rafael, a gente sabe que o Bolsonaro está estreitando, solidificando essa relação dele com o Centrão muito pelo interesse em manter o seu apoio dentro do Congresso Nacional, o seu amplo apoio, principalmente desse grupo do Centrão, no Congresso Nacional. Mas também há um interesse por trás que está focado nas eleições de 2022. O Progressistas pode ser o destino de Bolsonaro, que teria um partido com uma capilaridade nacional para botar sua campanha na rua. Com as recentes e antigas rusgas que o Bolsonaro também tem com o seu vice-presidente, o Hamilton Mourão, dá para a gente imaginar que diante dessas últimas movimentações, Bolsonaro formará uma chapa presidencial para 2022 com alguém do Centrão? Essa me parece ser a expectativa, os ensinamentos não só da eleição de 2020, que foi uma eleição importante porque ela mostrou um pouco dos efeitos das mudanças no sistema eleitoral, basicamente a proibição de coligação nas eleições proporcionais, e o ensinamento que sai das urnas de 2020 é que vale a pena apostar nos recursos políticos tradicionais para pensar em maximizar votos, o que significa, entre outras coisas, formar uma ampla coalizão, o maior possível, para obter tempo de TV. Um outro ensinamento foi a dificuldade do presidente em construir um partido, né? Inclusive ele mesmo usa a expressão, né, que é um partido para chamar de seu, que é um pouco muito do estilo do presidente Bolsonaro, que não é muito institucionalizado. Então, quando a gente combina essas lições, tudo sugere que a tendência é fazer uma campanha de 2022 distinta, pelo menos no tocante à relação com os partidos, do que foi a primeira eleição do presidente Bolsonaro. E esse plano mais de longo prazo, né, olhando para o quadro eleitoral, ele começa com a manutenção do mandato, né, estancando os riscos de interrupção do mandato. Portanto, a escolha também do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, também está associado a tentar minimizar a temperatura e as pressões muito elevadas nesse momento em relação ao mandato presidencial. Agora, de certa forma, Rafael, se a gente imaginar então essa chapa Bolsonaro mais alguém do Centrão, o discurso para 2022 vai ter que ser bem diferente daquele de 2018, do combate à corrupção, de não ter o toma lá da cá, e isso vai ter que ser riscado do script do presidente, né? E o próprio presidente já começa a ensaiar
como vai ser a abordagem em caso de confirmação dessa estratégia. Então, mais recentemente, por ocasião das especulações de qual seria a reforma ministerial anunciada, o próprio presidente se autofiliou ao Centrão. Ele mesmo afirma ter origem no Centrão como uma maneira de começar a minimizar o mal-estar, não é com todo o eleitorado, mas sobretudo com aquele eleitorado que foi mobilizado em 2018, justamente com esse argumento, com essa imagem do antipolítico, né, da ideia de que haveria uma necessidade de restaurar a política brasileira, encerrando com o tal do toma lá da cá, enfim, é para esse eleitor que não é o elemento que vai definir o quadro eleitoral, mas é importante para manter uma base de apoio. E a eleição de 2022, como você bem colocou, é uma eleição que precisa ser distinta, né? A disputa presidencial, ela é basicamente um plebiscito de um governo, sobretudo quando o presidente concorre à eleição. Então, em 2018, Bolsonaro fez uma campanha basicamente negativa, no sentido de se contrapor ao status quo. Agora, 2022, ele vai ser visto como quem tomou decisão. E aí, a depender da avaliação do governo, vai determinar o tamanho do seu sucesso nas urnas. Você tocou num ponto, Rafael, muito importante, que é a questão do eleitor do Bolsonaro, da base de apoio, mas aí não política e sim eleitoral que o Bolsonaro tem. Essa aproximação com o Centrão tem causado um certo desgaste nessa base, inclusive com novos atores entrando nessa história. Vou citar aqui um exemplo, o ex-ministro Abraham Weintraub, né, que faz críticas veladas ali no seu Twitter, e com isso parte dessa base bolsonarista já vai se dividindo. Olha, seria bom ter talvez o Weintraub como candidato a presidente e não o Bolsonaro. Essa relação, essa aproximação com o Centrão pode dividir essa base eleitoral bolsonarista? Pode, mas não me parece que vai ser o elemento definidor do tamanho do apoio que o presidente vai ter em 2022. Não há dúvida de que há um constrangimento, até porque não é uma escolha isolada, né? Nós estamos falando agora dessa reforma ministerial e aí, eventualmente, na construção de uma chapa presidencial formada por um partido do dito Centrão. Na verdade, foi uma série de movimentos que foram se distanciando do governo Bolsonaro da retórica que mobilizou o eleitor em 2018. Então, nesse sentido, tem ali uma tarefa, né? A comunicação política e os estrategistas dessa comunicação têm uma tarefa para minimizar esses desafetos. Agora, como o presidente ainda, por um lado, tem o recurso da caneta, né, tem o poder de agenda e, de um certo sentido, representa um eleitorado com alguma base social, o discurso do presidente não é um discurso que não encontra eco numa minoria importante, não me parece que vai derreter a ponto de ser a variável que tira, eventualmente, o presidente de um possível segundo turno em 2022. O que eu acho que vai ser mais desafiador para o presidente em 2022 é o desempenho do governo. Uhum. É um governo muito marcado por agenda negativa e, por hora, um crescimento econômico sem mercado de trabalho e inflação muito alta. Isso não é uma combinação positiva para o presidente. Muito bem. Bom, nós conversamos com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Falamos um pouco dessa relação entre Bolsonaro e o Centrão. Rafael, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gustavo. Estou à disposição para mais oportunidades e muito obrigado pelo contato. Até a próxima. Estadão Notícias.
O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer, Thaisa Medeiros e Jéssica Brasil. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Hoje, Elza Soares fala sobre a violência contra a mulher, tema abordado em algumas de suas canções. A música Nós fala de amor. E eu lancei em comemoração do Dia das Mulheres. Protesto mesmo eu faço em Maria da Vila Matilde e dentro de cada um. Para que a violência acabe, é preciso acabar com a violência. Nós temos que condenar quem é violento com as mulheres, seja lá quem for. Em briga de marido e mulher, eu defendo a mulher, lógico. Gente, não dá para parar. Nós temos que continuar lutando a vida toda por nós. Não adianta querer resultado diferente, repetindo os mesmos atos. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.